Legal, invoco a proteção de Deus e dou por aberta a 21ª sessão ordinária de 2026. Meu boa noite a todos presentes na plenária. Coloco em discussão a ata da 20ª sessão ordinária de 2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. A ata foi aprovada por 8 votos. Passamos ao expediente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 02/2026. Senhor presidente, os demais colegas vereadores, a plenária aqui presente, uma boa noite a todos. Projeto de lei número 2 de 2026. Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para a posse em cargos eletivos e comissionados no município de Manoel Viana. Justificativa. Senhores vereadores, senhor presidente, a presente preposição legislativa tem por objetivo fortalecer os princípios constitucionais da moralidade administrativa, da eficiência e da responsabilidade pública, assegurando que os ocupantes de cargos públicos municipais estejam aptos ao exercício de suas funções. O serviço público é sustentado pela confiança da sociedade, a qual depende da integridade, da responsabilidade e da capacidade funcional daqueles que exercem funções públicas. O uso indevido de substâncias psicoativas, como comprometer o discernimento, a eficiência, a adequada tomada de decisões, refletindo negativamente na apresentação dos serviços públicos e na gestão administrativa. A proposta possui caráter preventivo e visa promover maior transparência e credibilidade no exercício das funções públicas, contribuindo para o fortalecimento da confiança da população nas instituições municipais. Dessa forma, a exigência da apresentação de exame toxicológico para ocupantes de cargos eletivos e comissionados representa medida voltada à valorização da ética, da responsabilidade e do compromisso com o interesse público. Pela relevância da matéria e pelos benefícios que poderá proporcionar à administração pública municipal, submeto o projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, solicitando sua aprovação. Câmara Municipal de Vereadores, 19 de junho, autoria de Alemão Reis, bancada do PP, e Tere Munistock, bancada do PL. Por gentileza, vereadora, peço que faça a leitura na íntegra. Artigo 1º. Fica obrigatória a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo como requisito para a posse em cargos públicos no município de Manoel Viana. Aplica-se: primeiro, cargos eletivos, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Segundo, cargos em comissão, CCs, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal. Artigo 2º. O exame toxicológico terá por finalidade assegurar que os ocupantes em cargos públicos, eletivos e comissionados estejam aptos ao exercício de suas funções, prevenindo o uso de substâncias psicoativas que possam comprometer o desempenho de suas atribuições e a adequada gestão da administração pública municipal. Inciso 1º. O laudo do exame deverá ter sido emitido em até 30 dias anteriores à data da posse. Inciso 2º. A recusa ou a não apresentação do exame impedirá a posse do candidato ou nomeado. Artigo 3º. O resultado positivo não impedirá a posse quando decorrer o uso de medicamento prescrito por profissional médico habilitado. Parágrafo único. Na hipótese, o interessado deverá apresentar a receita médica válida e laudo ou atestado médico que justifique a utilização do medicamento, inclusive nos casos de uso de ansiolíticos, antidepressivos, medicamento para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou outros tratamentos devidamente prescritos. Artigo 4º. A regulamentação da apresentação da presente lei caberá ao Poder Executivo Municipal, no âmbito de sua competência administrativa, o Poder Legislativo Municipal, observados os princípios do sigilo, a privacidade e da dignidade de pessoa humana. Artigo 5º.
Os custos referentes à realização do exame toxicológico serão suportados pelo próprio interessado, sem qualquer ônus para o erário municipal. Artigo 6º. Os ocupantes de cargos eletivos e comissionados que estiverem no exercício de suas funções na data da entrada em vigor dessa lei deverão realizar o exame toxicológico no prazo de até 30 dias, como condição para a permanência do cargo. Parágrafo único. A não realização do exame no prazo estabelecido implicará a suspensão do exercício da função até a devida regularização, nos termos da regulamentação desta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do pedido de informação número 09/2026. Pedido da informação número 09 de 2026. Senhor presidente e senhores vereadores, os vereadores signatários, integrantes desta Casa Legislativa, vêm, após ouvido o douto plenário, solicitar ao Executivo Municipal que sejam prestadas as seguintes informações. Se foi editado e publicado o decreto executivo previsto no artigo 36, inciso 3º, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, destinado a estabelecer o cronograma de análise e execução das emendas parlamentares impositivas. Segundo, em caso positivo, requer seja encaminhada a cópia integral do referido decreto, com a indicação da data da sua publicação e do meio oficial utilizado para a divulgação. Terceiro, em caso negativo, requer sejam informados os motivos que impediram sua edição e publicação dentro do prazo legal, bem como tal previsão de sua regularização. Quarto, requer ainda informações acerca dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Análise das Emendas Impositivas, nomeada pelo Decreto número 30, de dezembro de 2025, especificando as atividades realizadas, o estágio atual das análises e cronograma previsto para a conclusão dos trabalhos. Justificativa. A Constituição Federal consagrou o orçamento impositivo como um instrumento essencial para o equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo, garantindo que as decisões parlamentares sobre a alocação de recursos públicos legitimamente aprovadas sejam de fato executadas. Este mecanismo fortalece a democracia e a representatividade, segurando que as demandas da sociedade, captadas pelos seus representantes, se materializem em políticas públicas. No âmbito municipal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, funciona como a principal ferramenta para regulamentar essa relação. Para o exercício de 2026, no artigo 36, inciso 3º da LDO desse município, estabeleceu uma obrigação clara e com prazo definido para o Poder Executivo editar e publicar até 13 de fevereiro de 2026 um decreto com o cronograma de análise e execução das emendas parlamentares impositivas. Ocorre que o prazo legal expirou. Em buscas realizadas nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura, não foi possível localizar o referido decreto, agravando este cenário de incerteza. Verifica-se que, embora o Poder Executivo tenha nomeado a Comissão de Análise das Emendas Impositivas por meio do Decreto Individual número 30, de dezembro de 2025, não há qualquer publicidade sobre o andamento dos trabalhos desse grupo. A nomeação de uma comissão sem a subsequente definição e divulgação de um cronograma transforma o processo de uma caixa preta, inacessível dos controles dos vereadores da sociedade. Essa omissão não apresenta uma mera formalidade. Ela acarreta graves consequências para a administração pública e para a função legislativa, violando princípios basilares do Estado do Direito, com a violação à função fiscalizatória do Poder Legislativo, aos princípios da publicidade, a transparência e o descumprimento da lei, o que pode gerar implicações jurídicas. Diante do exposto e considerando a busca pela harmonia entre os poderes e da transparência na gestão fiscal, torna-se imprescindível e urgente que o Poder Executivo esclareça a situação. É fundamental que a administração informe se o decreto executivo que define o cronograma das emendas para 2026 já foi editado, conforme obriga o artigo 36 do inciso 3º da LDO.
Caso não exista, é imperativo que seja imediatamente disponibilizada uma cópia integral, com a indicação de seu meio e data de publicação, para sanar a lacuna deixada por sua ausência no portal oficial da Prefeitura, e assim restaurar no mínimo a legalidade e a transparência da administração municipal. Autoria de Catiane Alves. Vereadores que subscrevem: Tere Munistock, Luísa Meus, Reutemann Manganelli, Ione Caminha, Ricardo Bacelar, Luner Martinez, Solange Melo e Alemão Reis. Solicita a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 17/2026. Indicação número 17 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido do douto plenário, indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal que, por intermédio da secretaria competente, providencie a instalação de iluminação pública na localidade do Passo da Cachoeira, mais especificamente na Balsa, local utilizado diariamente pela população para a travessia do rio. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em razão da ausência de iluminação pública na localidade da Balsa, no Passo da Cachoeira, situação que tem gerado preocupação e insegurança aos moradores e demais usuários que utilizam o local durante o período noturno. A falta de iluminação dificulta a visibilidade e aumenta os riscos de acidente, especialmente para as pessoas que realizam a travessia ou aguardam o transporte no local. Além disso, a escuridão compromete a segurança dos moradores, trabalhadores e visitantes que transitam pela região. A instalação de iluminação pública proporcionará melhores condições de segurança, mobilidade e bem-estar à comunidade, garantindo maior qualidade para todos que utilizam aquele importante ponto de acesso. Diante do exposto, solicita-se atenção especial a este pedido, visando atender uma demanda antiga da comunidade e proporcionar mais segurança e qualidade de vida aos moradores da localidade. Sala de sessões, 16 de junho, Luísa Meus, bancada do PT. Solicita a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 18/2026. Indicação número 18 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal que custeie as mensalidades da internet via satélite, a Starlink, destinado ao destacamento da Brigada Militar. Justificativa. A segurança pública, embora seja uma responsabilidade constitucional do Estado, também demanda a cooperação entre entes federativos para garantir a proteção da população. Neste contexto, apresenta-se uma importante oportunidade de fortalecimento da segurança pública em Manoel Viana, por meio do custeio da mensalidade da internet via satélite, destinado ao destacamento da Brigada Militar. O Sindicato Rural de Manoel Viana realizou a doação dos equipamentos necessários para a instalação da internet, restando apenas o custeio da assinatura mensal, que para o sistema possa entrar em funcionamento. Trata-se de um investimento de baixo custo e grande impacto para a atividade policial, especialmente no atendimento às demandas da zona rural. A medida contribuirá diretamente para o combate ao abigeato, crimes que causam expressivos prejuízos aos produtores rurais e afeta a economia local. Com acesso à internet de alta velocidade, a Brigada Militar poderá realizar consultas em tempo real, compartilhar informações de inteligência, melhorar a comunicação entre equipes e agilizar as respostas às ocorrências. Além disso, a ampla extensão territorial do município torna o patrulhamento do interior um grande desafio. A melhoria da conectividade permitirá maior aproximação entre a Brigada Militar e os moradores das localidades rurais, facilitando denúncias, atendimentos e ações preventivas. A relevância da medida torna-se ainda mais evidente diante do cenário enfrentado pelo município. Somente nos 5 primeiros meses deste ano foram registrados 4 homicídios no interior de Manoel Viana, fato que reforça a necessidade de ampliar o recurso disponível para o trabalho ostensivo e preventivo da Brigada Militar, garantindo mais segurança aos moradores da zona rural.
Do ponto de vista legal, o custeio da assinatura encontra-se respaldo no interesse público local, uma vez que a redução da criminalidade e o fortalecimento da segurança beneficiam diretamente para a comunidade. Trata-se de uma ação de cooperação institucional que potencializa o investimento já realizado na sociedade civil em favor da coletividade. Desta forma, o custeio da mensalidade da internet para a Brigada Militar Retornando ao trabalho, solicito que a senhora secretária faça a leitura do projeto de lei número 85/2026. Projeto de Lei número 85 de 2026 autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade de caráter emergencial e de excepcional interesse público nos termos da Lei Complementar número 40 de 3 de abril de 2019. Justificativa, senhores vereadores. Versa o presente projeto de lei sobre a contratação temporária de motorista vinculado à Secretaria Municipal de Obras. A referida contratação tem como objetivo de atender ao aumento da demanda da Secretaria de Obras, impulsionando pelo início da coleta de galhos no município. Atualmente, a Secretaria sofre um desfalque no efetivo definido a uma aposentadoria e um afastamento médico, um laudo, que já dura cerca de 2 anos, portanto, a contratação é indispensável para suprir a defasagem do efetivo e garantir a continuidade dos serviços essenciais à população. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Manuel Viana, 15 de junho, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 84/2026 em regime de urgência. Projeto de lei número 84 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após análise, manifesta-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 84/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 84/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de decreto legislativo número 02/2026. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, após análise, manifestam favoravelmente a tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 02/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de decreto legislativo número 02/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 18/2026. Requerimento número 18 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora e signatária deste poder vem, após ouvido douto plenário, requerer à plenária a aprovação da justificativa de sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 15 de junho de 2026. Justificativa. A ausência justifica-se pelo fato de que a vereadora encontrava-se impossibilitada de participar da referida sessão ordinária, em razão de problemas de saúde, necessitando de atendimento médico e repouso conforme a orientação profissional.
Desta forma, torna-se justificável sua ausência na data mencionada, sendo que o respectivo atestado em anexo para a comprovação da impossibilidade de comparecimento à sessão. Sala de Sessões, 16 de junho, Luísa Meus, bancada do PT. Coloco em discussão o requerimento número 18/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O requerimento número 18/2026 foi aprovado por 7 votos. Passamos para o espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador tem 8 minutos para se manifestar. Palavra à disposição. Peço que a senhora vice-presidenta assuma os trabalhos para que eu possa fazer o uso da palavra. Assumindo os trabalhos, passo a palavra ao vereador Luner Martinez. Senhora presidenta, colegas vereadores, assistência aqui presente, comunidade vianense, que nos assiste via Facebook, também nos acompanha todas as quarta-feiras, através da nossa rádio Ibicu FM, meu boa noite. Hoje, muitos assuntos, vou começar primeiramente sobre aquele áudio no qual o jornal vem colocando e divulgando, querendo respostas. Não devo resposta para jornal. Esses que buscam o fuxico e a fofoca. Estive conversando com o secretário, Dr. Gustavo, escutamos por várias vezes o áudio e cheguei à conclusão que, da minha parte, houve um equívoco em algumas situações ali, no qual no áudio diz que o secretário, para a moça essa, que a indicação do vereador não teria valor nenhum, porque não se tratava de um projeto de lei. Então, a gente escutou várias vezes ali o áudio dela. Então, para esclarecer para a comunidade e para o jornal, que eles teriam que postar, divulgar o trabalho meu e dos colegas vereadores aqui da Câmara, não só bater em cima de picuinhas. Vou começar hoje falando sobre, no horário do meio-dia, no qual estive no gabinete do prefeito, aonde, saindo de lá, tinha 2, 3 pessoas em frente ao PSF1, uma senhora de idade também. Gostaria que o executivo desse uma atenção para que, quem sabe, colegas vereadores, tem tantos estagiários, colocar alguém para atender no PSF1 do horário do meio-dia às 13 horas, no qual, dia de chuva, a gente sabe que tem aquele outro abrigo lá, mas uma pessoa idosa ali, 1 hora de pé, esperando para abrir, nesse intervalo, eu acho que meio ruim aquilo ali para a comunidade. A gente sabe que é 1 hora, mas é uma pessoa idosa e um dia de chuva, né?
Então, eu peço que olhe com atenção aí, para que elas vão marcar uma ficha, ou que tome uma providência, ou dê um abrigo ali, umas cadeiras, para aquelas pessoas sentar, ou deixe um estagiário, abra naquele horário ali, para que as pessoas possam se abrigar dentro do PSF 1. Sobre o colega José Reis, sou contra essa exigência de exame toxicológico para quem vai assumir cargo eletivo ou comissionado. Mesmo dizendo que quem usa remédio com receita médica pode tomar posse, a pessoa vai ter que mostrar receitas, laudos, informações da sua saúde para outras pessoas. Acho que isso invade a privacidade de cada um. Porque, no meu ponto de vista, colega vereador, pessoas que usam algum tipo de remédio controlado para melhorar a sua saúde, essas pessoas não quer dizer que elas não têm a capacidade de assumir um cargo. Para mim, isso aí é uma invasidade. Então, o senhor está invadindo a privacidade de cada um dessas pessoas. Isso é o meu ponto de vista, mas respeito a sua opinião, junto com a da colega vereadora Tere, que assinou junto com o senhor. Mas não concordo, porque eu acho que qualquer pessoa, qualquer tipo de remédio que a pessoa ocupe, não vai tirar a capacidade dela assumir um cargo, tanto no Executivo, um cargo de confiança, ou na Câmara de Vereadores. Então, sou totalmente contra, só para deixar bem claro. Nós temos muitas coisas, outras coisas para se preocupar, colega vereador, em trazer recursos para a nossa cidade. Inclusive, agora fiquei triste, porque corri atrás de recursos do governo, aonde fui olhar, mas a novena não foi contemplada na causa animal, com aquele valor, que daria em torno de R$25 mil. Corri atrás da documentação, fiz toda a documentação, levei para a dona Carlise, e, infelizmente, o CNPJ não ficou pronto lá a tempo, não conseguiram fazer na prefeitura, e o município não foi contemplado com tantos animais, não só da rua. Às vezes, o dono não tem condições, um animal ali adoece, não tem condições de manter um remédio, uma medicação para aquele animal. Aí, nós tínhamos o prazo até o dia 10, a gente esteve lá, tu estava comigo, né, Dulce? Fomos no prefeito, que faltava alguma documentação, conseguimos. Aí hoje, me surpreendi quando eu vi os municípios contemplados, mas a novena não estava. E a resposta que ela nos deu foi que não foi criado um CNPJ a tempo, porque quando procurei ela, ela me disse, o resto nós vamos fazer aqui, e vamos encaminhar, e vamos escrever o município. Isso foi o dia 28 ou 29, Dulce, eu não me lembro. E era até o dia 10. Aí, em 10, 12 dias, não conseguiram criar um CNPJ. Isso, eu acho que... vou buscar bem essa informação para me não falar o que não é, mas eu acho que daria tempo de... Ou é muito burocrático criar um CNPJ para que o município pudesse estar inscrito e receber esse recurso que, não, infelizmente, não foi contemplado. Isso nos deixa triste, porque a gente correu atrás da documentação, tudo que precisava, e quando, na hora de vir, Manoel Viana não recebeu esse recurso. Também agradecer ao nosso secretário de saúde, aí, que está sempre atendendo as nossas demandas, nosso pedido, seja sábado, seja domingo. A gente vê vários municípios que estão com problema na saúde. Alegrete, mais de 1.100 pessoas esperando por um exame pelo SUS. E aqui nós estamos indo bem, porque nós tínhamos 500 e poucas pessoas com exames na fila, e hoje não chega a 200. Então, agradecer o empenho do secretário de Saúde, que vem trabalhando em prol do nosso município. Também quero dizer que
não é só vir para a tribuna e falar. Temos que... Só um minutinho, senhora presidente. Não é só falar nessa tribuna, e sim trazer e mostrar o recurso que veio para o nosso município. E até o final do ano, eu quero ver o que o vereador Luner, que tem que ver comigo, trouxe para o nosso município de recursos. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Luner Martinez. Reassumindo o trabalho, palavra à disposição, com a palavra o vereador Roitmo Manganelli. Senhor presidente, colegas vereadores, a assistência que você faz aqui presente, a todos que nos acompanham nas redes sociais, em especial agradecer a presença da veterinária Sabrina, seu esposo, e da Lulu Dávila, que são pessoas incansáveis na causa animal em nosso município. E a minha fala hoje vai em direção a essa situação ali da última semana que aconteceu nas redes sociais, que a gente não pode ficar calado quando um representante da nossa comunidade, por falta de informação ou até mesmo com um tom politiqueiro, dá para se dizer, vem tentar afrontar, no meu caso, eu por ter votado contrário a uma criação de uma comissão, largando para os vereadores essa responsabilidade de não sair as emendas impositivas em tempo hábil, e que talvez nem sabe quando sairia. Dizer para o vice que vai sair nesse ano. É obrigação, isso não é a prefeitura que criou, é uma lei federal, ele se informe melhor, que, querendo ou não, seja situação, oposição, esse caso não é questão política, é uma questão que é uma obrigação, tem que ser cumprida. E eu fui um dos que votei contra. E vou mais além, eu votei contra pelo simples motivo de nós estarmos no meio de uma crise, de criar uma comissão com 3 integrantes ganhando R$700 e mais um gestor ganhando R$800. Isso representa mais de 35 mil por ano, juntando 4 anos com os reajustes, dá mais de 150 mil. Esse recurso poderia ser jogado para o fundo da causa animal. Em 4 anos, com certeza, ajudaria muito. E eu falo das emendas impositivas, porque uma das emendas impositivas é da vereadora Catiane, que destinou para a causa animal um valor, eu não vou falar o valor aqui, que eu não me recordo, que ela destinou. E está trancada, já no 6º mês desse ano, esse valor, que talvez, pelo que a gente está sabendo de informações, vai ser dado só depois do período eleitoral, em função das vedações. E eu vou mais além. Eu trago aqui um decreto executivo que regulamenta essas parcerias dentro do município no ano de 2017. Se ele não teve tempo, ele pede para o jurídico da prefeitura mostrar para ele a documentação. E também no setor de pessoal, uma portaria de 2018, aonde a atual secretária de Educação foi designada a ser a gestora dessas parcerias, a secretária de Educação, para ser a gestora da Associação dos Estudantes de Santiago e da associação, que eu nem sabia que existia, da Associação Vianense de Amparo de Animais, que talvez não esteja funcionando, mas, inclusive, e sem remuneração, que chama atenção. Eu trago também aqui a cópia de uma portaria da cidade de Jaguarão, aonde traz, é bem simples, é só o prefeito criar essa portaria designando as pessoas. E aqui traz em seu parágrafo único: os membros da comissão não receberão gratificação ou qualquer espécie de vantagem pecuniária, ou seja, não vão receber valor nenhum, já em razão do exercício de suas funções. Essa justificativa, infelizmente, a gente tem print, que ele deu como resposta em WhatsApp para várias pessoas do município, inclusive teve em comércios do nosso município, que eu sei, falando e jogando os vereadores contra. Na verdade, o papel do político é o diálogo.
hoje foi chamado os vereadores da situação lá para tratar do assunto. É bem simples. Eu sabe onde eu trabalho, tenho meu telefone, com certeza. O diálogo é tudo para o político. Agora, jogar a população contra, isso aí é uma política que eu acho que não deve ser feita. Deve ser a política, na verdade, como eu digo, é de 4 em 4 anos no período exato. Depois, a prefeitura é da comunidade e a Câmara é da comunidade. Eu tenho que dar resposta para aqueles que me elegeram. E não é minha casa aqui. Eu tenho que fazer conforme a população que me paga o meu salário aqui. O que eles requisitar, eu tenho que dar resposta. Então, aqui eu trago também do governo federal, que é considerada uma prestação de serviço público relevante e não remunerada. Não tem necessidade de ser remunerada. E se o projeto voltar para essa casa, eu sou totalmente o contrário. Eu não sou contra, e as emendas impositivas não tem de ser contra ou a favor. Ela é uma lei, está aí e tem que ser cumprida. O recurso do vereador Reutemann vai ser aplicado aonde a gente destinou, aonde foi aprovado, da vereadora Catiane, e assim por de todos os colegas. E outra, o nosso vice-prefeito tem todo o tempo hábil, ele ganha uma remuneração muito boa para fiscalizar. Ele pode fazer parte, deve fazer parte, assim como eu tenho que fazer parte na questão do que eu indiquei, eu tenho que fiscalizar, eu sou pago para isso. Assim como todos os colegas vereadores, cada um tem que fiscalizar e ver onde está sendo investido o recurso para a sua indicação. Então, eu peço desculpa para a comunidade, esse tom de desabafo, porque não é justo fazer esse tipo de política. Isso aí é uma politicagem da mais barata que a gente vê no nosso município. Que ele preze pelo diálogo, assim como o prefeito sempre teve o diálogo com todos nós vereadores, inclusive eu e a vereadora Ione, que somos oposição, e sempre tivemos o diálogo com o prefeito e fomos bem tratados. E, infelizmente, eu não sei, de repente ele está brabo, que eu falei que ele tem uma caminhonete à sua disposição de mais de R$200 mil, o vice-prefeito, para andar fiscalizando, passeando, talvez, e que ele fique, então, junto como gestor dessas emendas impositivas, como fiscal do povo, que ele é bem pago para isso e foi eleito para isso. A princípio era isso. Peço mais uma vez desculpa. Agradeço as pessoas que estão aqui em função da Causa Animal, que nessa noite fria se disponibilizaram a vir aqui escutar, porque fica o disque-disque e, na verdade, o que eles querem ver é o recurso e funcionando. Porque, muitas vezes, eu sei que nas clínicas, assim como a da filha do vereador José Reis, larga os animais ali e quero que façam das tripas corações, e, na verdade, não é obrigação. A prefeitura tem essa obrigação e o legislativo está tentando fazer a sua parte através da emenda da vereadora Catiane. Com certeza, nos próximos anos, nós podemos e devemos destinar algo a mais para essa causa animal, porque é uma dor de todos, é um problema de todos, é um problema que, com certeza, o prefeito não quer que bata na sua porta, e a gente sabe que o servidor que tem no município não trata dessa causa animal. Então, vai para as clínicas e querem que façam de forma gratuita, e muitas vezes a gente sabe que consegue dar um desconto daqui e dali, e você faz um mutirão na comunidade, só que é uma coisa que não acaba nunca, cada vez tem mais e mais e mais. E os animais não têm culpa de serem jogados do jeito que estão aí, como esses últimos casos que teve ali, de vídeos ali na internet, que nenhum de nós quer ver um animal sofrendo daquele jeito, e graças a Deus tem essas pessoas que lutam por essa causa, e os animais não estão abandonados por causa dessas pessoas. E, igual vocês, eu sei que tem outros na comunidade que se doam dos seus afazeres e fazem essa parte aí, esse lado humano aí. Parabenizo vocês e peço mais uma vez desculpa por esse desabafo. Palavra à disposição, com a palavra a vereadora Tere Munistock. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente e todos que nos acompanhem pela rede social. Também eu, como fiz parte da comissão que avaliou e trabalhou juntamente com o jurídico, eu votei contra. Mas o que me chama a atenção, vereador Reutemann, é que o prefeito nos enviou esse pedido, né, para colocar essas pessoas agora, nessa época. Mas nós trabalhamos incansavelmente para que esses projetos estivessem todos eles prontos até o final do ano passado. E nós entregamos
tudo dentro do prazo o qual foi solicitado. E nós esperávamos uma resposta, ao menos uma resposta até o mês de março, que é o máximo, né? E nós não tivemos. Eu mesma estive ali na prefeitura várias vezes, queria acompanhar e também queria saber como estava o andamento das emendas. E eu nunca tive uma resposta a respeito disso. Aí, nós recebemos aqui um pedido, né, para colocar uma comissão, mas nós não sabíamos exatamente o que era. Então, realmente, vereador Reutemann, o senhor tem toda a razão em falar e em esclarecer a comunidade, que a nossa parte nós fizemos. No tempo certo foi entregue e fizemos da melhor forma possível. Trabalhamos, estudamos para que tudo saísse perfeito. Então, senhor, não é correto, não é certo, não é justo jogar essa responsabilidade em cima de nós, sendo que, quando foi o tempo de nós fazer, o trabalho nós fizemos. Agora cabe ao executivo, né, fazer o restante do trabalho e cada instituição que está esperando, né, essas emendas, como o vereador Reutemann falou, é um direito. E não é o prefeito que vai decidir se eles vão receber ou não. Essas emendas foram enviadas e, se nós não direcionar essas emendas, elas vão voltar. E isso não é justo. Então, eu também fui uma que votei contra. Mas essa é a minha justificativa. Mas também eu quero falar a respeito de uma viagem que eu fiz a Porto Alegre. E eu trouxe boas notícias à nossa comunidade de Manoel Viana, o qual nós recebemos uma emenda no valor de 200 mil, que será direcionada à barragem do Itu. Essa emenda foi o deputado Giovanni Cherini que direcionou para o partido PL. Então, dentro de poucos dias, nós estaremos indo até a comunidade da barragem do Itu e faremos a entrega dessa emenda no valor de 200 mil também. E eu quero parabenizar, para encerrar minha fala de uma forma mais leve, o proprietário, o senhor Silvio, que é o proprietário da Casa de Carnes. Ele me procurou, ele falou que ele quer solucionar aquele problema, daquele vazamento que existe ao lado do mercado da Casa de Carnes. Eu mesma fui procurada várias vezes por muitas pessoas, porque no dia de chuva, toda aquela sujeira que sai lá do mercado, ela fica em cima lá do asfalto, fica correndo lá na rua, e nos dias de calor o cheiro é insuportável. Mas me chamou a atenção porque ele falou, eu quero solucionar. Se estiver ao meu alcance, eu quero solucionar, eu quero o telefone, eu quero ver onde que eu vou para eu resolver. E que mais proprietários façam isso. Quando tiver um problema na frente da sua loja, que procure solucionar, que não deixe, porque a gente sai nas ruas, tem tantos lugares onde o esgoto está correndo há muito tempo, há muitos anos, e ninguém toma uma providência. E a gente, como é o nosso trabalho fiscalizar, a gente sai na rua, a gente anda, a gente vê muitos lugares isso acontecendo. E nós precisamos nos mobilizar para que isso mude. Então, essa semana seria isso. Meu muito obrigada e que Deus nos abençoe. Palavra à disposição. Com a palavra, o vereador Alemão Reis. Primeiramente, quero agradecer a Deus por me dar esta oportunidade de estar nas segundas-feiras me dirigindo à comunidade vianense com saúde, e sempre com atenção voltada à nossa população, com respeito e com críticas, às vezes, que traz bons resultados no final, quando há um entendimento. Primeiramente, quero falar sobre esse projeto que criava essas comissões, onde nas redes sociais fomos citados, e é vergonhoso quando se tem um vice-prefeito que entra em discussão com os vereadores, com os legisladores do nosso município, com uma inverdade, com injustiça daquilo que ele estava fazendo. Veio para nós uma criação, um adicional, não veio mais nada escrito neste projeto que eu tenho em mãos,
e o vice-prefeito faltou com a verdade. Como digo, esta administração que administra o nosso município, com a parte da minha pessoa, quando eu agradeço a Deus que me dá saúde nesta tribuna, pela coragem que tenho de enfrentar esse sistema, que sai muitas inverdades, que saem muito poucas verdades de dentro deste gabinete, onde está o prefeito e o vice-prefeito. Posteriormente, eu irei explicar umas inverdades que, de rotina, eles fazem com a minha pessoa. Porque sou oposição a este governo, que eu fiz parte por uns anos, eu saí, vou explicar posteriormente por quê, por causa de quais as pessoas que hoje estão fazendo politicagem em nossa cidade. Mas quero pedir ao prefeito municipal que, quando mandar um projeto, tem sempre meus telefones, sabe onde eu estou, sabe onde eu trabalho, e que me chame e explique um projeto desta natureza, criar comissões, porque, infelizmente, nesta prefeitura, onde hoje administra o nosso município, são movidos a dinheiro. Infelizmente, preciso dizer isso. Se não é salário bom, se não é dinheiro, eu primeiro quero saber quanto ganho para depois ver o que vão fazer. Então, não existe humanidade, não existe o que fazer, o que é bom para a nossa comunidade. Quantas vezes fui criticado nessas causas animais? As pessoas são testemunha. Eu não gosto de falar isso, mas preciso desabafar. A casa onde eu criei meus filhos, nesta cidade, hoje serve de abrigo para cachorros. O pátio onde minhas crianças brincavam, os cachorros que são abandonados na rua, um falta uma perna, um falta uma orelha, outro falta um pedaço, a minha filha cura, e ali eles estão sendo tratados e ninguém paga nada. O custo é dela, o custo é nosso. Aonde eu criei meus filhos. Agora, dentro desta prefeitura, quando querem fazer alguma coisa, primeiro querem saber o que vão ganhar. São movidos a dinheiro e a fofoca. Preciso dizer isso como legislador do nosso município. Quanto ao projeto, vereador Lunen, que eu apresentei, outro projeto que eu apresentei, cabe a avaliação dos vereadores. Quando o senhor falou pessoas que usam medicamentos, eles somente vão apresentar a sua receita se der alterações, para eles justificar. Eles não são punidos de trabalhar. Basta nós entendermos o projeto. E sim, pessoas que usam esses tóxicos, esses químicos, com certeza não devem usar cargo de confiança, não deve exercer um cargo de função, de chefia, porque existe tanto, falam tanto em briga, e marido e mulher, sempre a droga está no meio. E nós, como legisladores, precisamos dar exemplo à nossa comunidade. Aos cargos de confiança, se tu pegar uma pessoa de cargo de tua confiança, você deve, no mínimo, ter a lisura de que ele não usa produtos tóxicos. Então, este projeto, que em vários municípios do Rio Grande do Sul já foram aprovados, tem outros em tramitação, tem outros sendo analisados por comissões, e aqui tem a comissão que vai analisar, que vai a julgamento, se vai a votação, e cada um tem o seu voto, e a gente precisa usar este microfone, essa tribuna, para manifestar seu voto com respeito e educação. É o mínimo que a nossa comunidade espera de nós. Já falei do vice-prefeito, que usa um bom carro, ele gosta muito de tirar foto, fazer politicagem. Então, esqueça esse vice-prefeito, que não faça mais esse tipo de politicagem, e encerramos o assunto por aqui, e pelo menos faça parte de uma comissão e trabalhe voluntariamente, como a gente trabalha muitas vezes. Faça alguma coisa por Manoel Viana, não como fizeram, tirar o seu patrimônio do nome, da sua oficina, passar para a família.
O que é meu, está no meu nome, eu assino embaixo e declaro na Receita Federal e não passo para a minha família para mim poder participar de coisas públicas. Porque se eu sou um homem público, sou um vereador, sou um prefeito, sou um vice-prefeito, eu não posso vender nada para a prefeitura, porque isso, se for, é ilegal e é imoral. Então, passam para as esposas para poder fazer maracutaia. E isso eu não faço. Então, não aceito crítica desse tipo de pessoas. Quando eu falei de pessoas que viram desse governo, onde eu fiz parte, que eu fui acusado, quando Deus me dá força e saúde, nesta tribuna, aqueles atos de repúdio que fizeram contra a minha pessoa, de mentiras, onde minha família sofreu junto, mas eu estou aqui, cada vez mais firme e mais forte, porque falam pelas minhas costas. Quando estão falando pelas minhas costas, é porque eu estou muito à frente dessas pessoas que falam de mim pelas costas, então eu não me preocupo. Saí porque disseram até que eu tinha roubado o projeto dessa administração dentro da prefeitura, trazido para cá para apresentar na Câmara de Vereadores. E essas pessoas que fizeram hoje querem formar partidinho, fazer politicagem, onde viraram o coxo, onde comeram, onde só fizeram parte desse sistema que hoje governa o nosso município. Eles são os principiantes, são os que formaram esse sistema, que eu chamo de sistema, que governa o nosso município, que tem que sair o mais urgente possível de dentro desta prefeitura, e eles querendo entrar no lugar do sistema que eles formaram e formando partido, e que talvez não tenham a sua dignidade de voltar aquilo tudo que fizeram de errado, porque eles entraram com uma coisa e o prefeito entrou com o pé. Então, essas pessoas, nós precisamos analisar em nosso município. Analisar todos e analisar principalmente a minha pessoa sobre meus pronunciamentos, e cabe à população julgar, que eu vou sempre tratar com respeito e com carinho cada um de vocês. Palavra à disposição, com a palavra a vereadora Catiane Alves. Cumprimento a mesa, colegas vereadores, a assistência aqui presente, em especial a Lulu, a Sabrina e seu esposo, que se fazem presente aqui. Nós estamos numa luta, né, meninas, esperando a emenda tão necessária que é para a criação do SUS animal. Essa emenda está nos fazendo muita falta, né, porque a gente vê todos os dias tem um caso, né? E a gente, com pouco recurso, as meninas na rua, arrecadando aqui e ali, as veterinárias, a Sabrina, a Catiele, tudo, fazem o que podem. Mas a gente sabe que o recurso não é fácil e ninguém pode trabalhar sempre de graça. Na semana passada, foi rejeitado aqui nessa casa o projeto de lei número 76/2026. Por que ele foi rejeitado? Por não ficar claro para nós vereadores o que era aquela criação daqueles FGs, quais seriam as comissões, né, que seriam aqueles FGs. Daí, hoje o prefeito nos convocou, nós da situação, para ir ao seu gabinete, e explicou para que precisa criar esses FGs, pois serão eles responsáveis por uma nova comissão. Então, a gente ficar claro, é uma nova comissão que não veio aquele dia no projeto, não ficou claro para nós, mas que hoje ele nos disse bem como vai funcionar. É uma nova comissão, pois serão eles responsáveis para tratar as parcerias. O que são as parcerias? São acordos de cooperação firmados entre o Executivo e as entidades sem fins lucrativos. Então, o prefeito irá mandar um novo projeto com essa transparência para agilizar os trabalhos e reforço aqui que as emendas impositivas irão sim sair do papel, né? Com certeza vão sair, mas hoje ainda foi falado lá que elas não saem, o prefeito disse que elas não saem antes da eleição. E também quero dizer aqui para vocês que o vice-prefeito ele se equivocou, pode ficar tranquilo, que as emendas estão na lei e elas vão sair. E que nós, já em breve, a gente já vai começar a trabalhar nas emendas do próximo ano. E o SUS Animal pode ficar tranquila, gurias, vai sair do papel. E agora, nessa do próximo ano também, como já disse o vereador Reutemann, talvez outros vereadores também destinem algum recurso para essa causa. E
como a gente conversou, né, Lulu, eu acredito que daqui para frente, saindo a primeira, não vai parar mais, sabe? Sempre vai ter um recurso, porque essas emendas não vão terminar aí, né? Então, a gente vai sempre trabalhar para que essas emendas nunca teve antes. Então, por isso, um pouco da demora é isso, né? Está todo mundo aprendendo a fazer, a trabalhar, e a gente sabe que no setor público a coisa não é fácil. É muito devagar as coisas. E a gente fica agoniado, porque a gente vê os animais sofrendo, né? Nessa causa, principalmente, a gente vê, mas tem outras também que a gente sabe, tipo, nessa época, eu destinei um recurso lá para a saúde, eu destinei para a área do coração, porque, né, tem várias outras coisas, mas o coração, sem coração, ninguém vive, né? E um exame com cardiologista é muito caro. Um exame, qualquer uma coisa que vá tratar, ou uma consulta, simples consulta com cardiologista é muito caro. E eu destinei a minha verba também para essa área. E um cardioversor, que seria um equipamento muito importante para nós ter aqui na cidade, para diagnosticar, né, problemas do coração. E isso é uma coisa também, está parada. O inverno está aí, a gente sabe que é o tempo que mais acontece, né, infartos, AVCs, coisas ligadas a essa área, e não chega esse equipamento, nós estamos precisando, né? Mas fazer o quê? Não está demorando, mas a gente sabe, por lei, ela vai ter que chegar. Um dia vai chegar, pode ficar tranquilo que vai chegar. E também fiz um pedido, como vocês viram ali, como eu tinha falado, fiz um pedido de informação, o número 9/2026, que é conforme a LDO, o Executivo já teria que ter elaborado um cronograma de análise de execução das emendas impositivas. Com esse cronograma, fica mais fácil, tanto para nós, vereadores, como para a comunidade, acompanhar o andamento das emendas impositivas no Executivo. Isso dá transparência aos trabalhos. Então, a partir desse pedido de informação, o Executivo vai no caso, nos mandar tudo dizendo conforme vai andar passo a passo das emendas. Então, a gente vai ficar sabendo, a partir daí, como é que vai funcionar. Está em 50%, está em 60% o andamento. Isso, coisa que hoje em dia, a gente não sabe, né? O que está acontecendo. A quantas anda? Né? Andou 50%, andou 20%, 30%? Como é que está o andamento das emendas? E isso a gente não tem. Mas, hoje, a gente já enviou para lá, e a gente vai esperar o retorno disso, e a gente vai informando aqui pela Câmara mesmo. Pode me mandar mensagem, tanto para mim quanto qualquer para outro vereador, que a gente vai informando vocês. Mas a gente só quer deixar, tranquilizar que aquela fala ali não tem nada a ver. O recurso sai, sim, porque está garantido por lei, tá, meninas? E para todos os outros que estão esperando, as entidades que estão esperando, né, essas emendas, pode ficar tranquilo. A gente não pode garantir que vai sair hoje ou amanhã, mas que vai sair, vai. O projeto de lei do José Reis, no 02/26, que até eu tinha assinado junto, e resolvi pedir para tirar minha assinatura. Por quê? Porque eu estive analisando, e ali não diz, no caso, até se fosse só para drogas ilícitas, né? Ninguém quer, tipo, um servidor que tenha vícios, né, de drogas ilícitas, se droga e coisa e tal. Mas a gente sabe como é que tá as coisas hoje em dia, e no projeto dele pega todas as pessoas. Uma pessoa que tem TDAH, uma pessoa que tem depressão, todas essas terão que passar por exames, e que usam remédio e ter prescrição, todas essas vão ter que passar por exames e comprovar o que estão usando, qual é o problema de saúde que tem, e eu acho já que isso é uma invasão de privacidade. Além de ser inconstitucional, porque não pertence ao Legislativo, e sim ao Executivo fazer esse projeto. Então, se o Executivo resolver fazer o projeto e colocar, no caso, para drogas ilícitas, né, que é cocaína, essas coisas assim, crack, maconha, essas coisas, eu sou totalmente a favor, né, que cargos de comissão e eletivos, né, que possa ter como é que eu vou dizer, esse requisito, né, para poder assumir um cargo. Então, eu acho que é por aí. Então, por isso que eu retirei a minha assinatura, porque as pessoas, né, não precisam passar por isso, tem que provar por que estão tomando os remédios, porque tem depressão ou TDAH. Então, por isso que eu tirei a minha assinatura. Então, seria isso por hoje. Já também falei, pedi para o Executivo, junto com os colegas, não sei se vocês viram, também sobre a internet para a Brigada Militar, que se faz muito necessária, né, porque a gente tem visto vários casos de abjeato, assassinatos, então a Brigada tem que trabalhar, né,
e precisa da internet rural, uma internet boa, de boa qualidade. Então, a gente pediu para que, se o prefeito puder ajudar, né, vai ser de bom uso para a Brigada Militar e para a nossa população se sentir mais segura. Era o que tínhamos para hoje. Muito obrigada e uma boa semana a todos. Palavra à disposição. Com a palavra, a vereadora Solange Mello. Senhor presidente, os demais colegas e a plenária aqui presente, quero iniciar minha fala agradecendo ao Executivo pelo pedido que eu fiz de o Executivo interceder junto ao DAER para a aquisição dos resíduos de asfalto para a barragem do Itu. O prefeito me retornou que já tem um ofício protocolado, pedindo que consiga material que possa ajudar o pessoal lá com digamos, um calçamento paliativo, agora para o inverno, de 2 quilômetros. Então, em seguida, provavelmente, esse material já esteja chegando lá. Também quero agradecer ao senhor presidente, que se manifestou a um esclarecimento do mal-entendido que envolveu ele e o secretário Gustavo nos últimos dias, que estava em todos os jornais, né, nas redes sociais. E a melhor coisa é esclarecer. Foi um mal-entendido, uma maneira de interpretar, alguém interpretou e passou errado e passou ao senhor presidente. E também quero falar, Catiane, sobre a nossa reunião de hoje, do projeto de lei. O prefeito pode, sim, dar um canetaço, como ele disse para nós, e designar 4 servidores a avaliar de emergência, agora que nós temos as emendas impositivas. Mas ele não vai fazer isso, porque assim, nenhum servidor vai querer pegar uma responsabilidade dessa, de analisar a documentação, assinar, e principalmente as prestações de contas. O vereador Reutemann já trabalhou lá, ele sabe que prestação de contas não é assim, a gente pegar e já ler por cima e entregar, é uma responsabilidade, né? Então, eu acho que nada mais justo de remunerar o servidor que vai exercer essa atividade dessa comissão. E também não é só das emendas, né? Porque é todas as parcerias. E, como a gente conversou hoje, nem Alegrete, que é uma cidade que já está no 3º ano, já fez o pagamento, mas vai sair com certeza. Agora, provavelmente, só depois das eleições, né? Mas vai sair. E quanto à aquisição a criação, a presidente do CNPJ realmente demora, às vezes demora até 60 dias, infelizmente. Quando vai a documentação para a junta comercial, a gente fica aguardando, e às vezes, assim, no mínimo de 30 a 45 dias ou até 60 dias para vir. E também outra coisa que me chamou a atenção foi na fala do vereador José Reis. Primeiro, que ele se preocupa muito em um vice-presidente andar de caminhoneta. Não teria como ele percorrer todo o interior, que as estradas, inclusive, pessoas que até nem são do nosso partido, que não votaram no prefeito, estão elogiando as estradas. De Fusca, né? Porque ele não iria chegar a lugar nenhum, infelizmente. Tem que ter um carro bom, o município tem condições para isso. E quanto à questão de passar a empresa para o nome do filho para poder participar ser vice-prefeito, quando ele diz que o que é dele está no nome dele e ele faz a prestação de contas, faz a declaração para a Receita, parabéns para ele. Mas não é verdade, porque quando foi para passar a patronagem do CTG, Sentinela das Missões, que ele era patrão, para poder receber os recursos públicos, muito bem, ele foi lá e passou para uma terceira pessoa, inclusive para poder destinar as emendas impositivas dele. Então, como que não é verdade? Só o vice-prefeito que passou a empresa para o filho? Não. O que é certo, a verdade tem que ser dita. Infelizmente, ele não está aqui para escutar, porque, como é de praxe, ele fala o que quer e depois vai embora. Para essa semana seria isso. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Palavra à disposição. Com a palavra, a vereadora Ione Caminha. Senhor presidente, colegas vereadores, demais assistência, a doutora Sabrina, o Wagner, a Lulu, que é aqui presente, né, que defende a causa animal do nosso município, né, que estão sempre acompanhando nas redes sociais as preocupações delas. Então, enquanto as emendas impositivas, eu votei a favor, mas meu nome estava lá que eu tinha votado contra, porque a Solange tinha me explicado, eu perguntei para ela, ela me disse, como a gente quer receber essas emendas, né, que as pessoas estão esperando há tempo, a gente pensava que isso ia andar mais ligeiro, mas, devido
a certas circunstâncias também não vai ser pago agora. Diz que vai ser também depois das eleições. Mas o importante é que sejam pagas, e vão ser pagas, porque a gente sabe que é uma lei. Eu falando com a vereadora em São Francisco de Assis, eles estavam cobrando também, porque também estava atrasado. Então, não é só em Manovana que está acontecendo isso, né? Então, eu votei favorável aquele dia, porque a Solange me explicou, eu perguntei para ela o que era, ela me disse, então, eu votei favorável, mas o vice-prefeito me citou que eu tinha votado contra. Para o cargo de prefeito, de vice-prefeito e vereadores, eu pesquisei. Os requisitos de elegibilidade e posse são disciplinados principalmente na Constituição Federal e pela Lei Complementar 64 de 1990. O município não pode criar novos requisitos para que alguém tome posse em cargo eletivo se esses requisitos não estiverem previstos na legislação constitucional eleitoral. É quanto ao projeto do vereador Alemão Reis. Eu não cheguei nem a assinar, né, porque eu digo assim, hoje em dia as pessoas pensam que tem casa de vidro e não tem. Nem todo mundo tem casa de vidro. Eu não assinei. Jamais sou contra, porque é inconstitucional o vereador estar equivocado, nem a matéria para vereador, isso cabe ao executivo. Então, eu não cheguei nem a assinar. E outra que eu, depois de 70 e poucos anos, vou me submeter a exames toxicológicos, acho até uma falta de respeito isso aí. Então, não podemos se meter na vida particular de ninguém. Cada um tem as suas particularidades, cuidam da sua vida, né? O mais importante é que cada um cuide da sua vida, porque não adianta vir aqui falar e não cuidar da minha vida. Cada um cuide da sua. Então, as pessoas, nem todo mundo tem telhado de vidro. Hoje em dia não existe perfeição. Então, eu sou contra isso aí, não cheguei nem a assinar, porque eu achei assim que não é papel do vereador, né? É inconstitucional. Então, eu propus, me disseram falaram comigo, assim, as pessoas me disseram que, então, me perguntaram se eu tinha assinado isso aí. Eu disse que não. Porque nós tínhamos que se propor, convidar os vereadores, e criar uma lei para que tenha cargo eletivo. Não pode ser cargo eletivo. Quem cometer feminicídio, né? Quem cometer maus tratos a animais que seja comprovado, e também estupro a não vulnerável. Isso aí sim tem fundamento, e hoje em dia está na moda isso aí, né? Quem que não sabe que a causa animal, né, hoje em dia é muito falado, né, o próprio feminicídio, né, que é um horror que todos os dias está acontecendo. Então, isso aí é importante que a gente crie um projeto de lei, né, eu vou convidar todos os vereadores que querem assinar. Não esse tipo de coisa aqui, né? As pessoas, às vezes, são atingidas sem saber por quê. Então, a gente nem sabe, né, que se querem usar, que usem, né, desde que cuide das suas obrigações no seu serviço. Então, isso aí eu sou contra mesmo. Não assinei, não assino. Estou contra, porque eu sempre estou dizendo, primeiro a gente tem que se olhar para depois julgar os outros. Uma boa semana a todos e muito obrigada. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, eu encerro a presente sessão e convoco os colegas vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 29 de junho de 2026, às 19 horas. A sessão está encerrada.